Olá, mais um episódio CNX Online. Hoje eu tô aqui com um cara muito especial. É um cara que conecta alma, estratégia e execução. Ele é mentor, empresário, palestrante, autor e dentre muitos outros títulos. Mas eu tô nada mais nada menos com o Rodolfo Santos. Ele é um cara que vai bater um papo especial, vai falar tudo sobre empreendedorismo com a gente, vai dar uns insights bacana. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo nosso convite, ter aceito o nosso convite, né? E me fala de você, Rodolfo. Vamos lá, comenta um pouquinho aí. Marcão, muito obrigado. Obrigado a toda a nossa audiência aí que vem crescendo podcast a podcast com esse trabalho que Verdade. você, Osmar, todo mundo fazendo aqui, Patrícia, Robson. Então, assim, eu sou só um curioso, inquieto e com fome. Dizem que quem tem fome tem pressa, né? Eu Uhum. ouvi essa frase em São Paulo de uma pessoa e eu levo ela comigo. Quem tem fome tem pressa e quem tem ambição também. E eu sou só um cara ambicioso que tem fome, que é curioso, que observa e que um dia, dentro de uma caixinha, resolveu rasgar a caixa, resolveu quebrar essa caixa e ir pro mundo. Porque eu acreditei que, foi assim, eu preciso. Tinha uma frase quando eu estava empregado, no meu último emprego CLT, eu falava assim, eu não quero chegar aqui aos 60 anos, sem brilho nos olhos e que alguém me dê um chute na bunda. E Uhum. aí eu vou me perguntar, e se eu tivesse feito essa transição de carreira? E se eu tivesse empreendido? E se eu tivesse ido transformar pessoas pelo mundo? E o se, eu falei assim, deixa eu ir ali, E fazer. vambora, vamos fazer acontecer, porque o mundo é um mundo de ação. Tony Robbins fala que a gente conquista as nossas metas com ação massiva. Uhum. Através de ação, a gente conquista as nossas metas. E aí, eu sou só um cara que age todos os dias, se reúne, como você falou, se conecta, conecta com alma, com magia, com estratégia, para a gente ir para os novos níveis, novos patamares nas nossas vidas e nos nossos trabalhos, nas nossas empresas. Legal. Mas quem foi o Rodolfo nessa caminhada toda lá atrás, já que você falou, né, do Tony Robbins e tem o O Bryce, Brian Brian Tracy, a gente Tracy, vai falar sobre isso etc, né? hoje, né? Mas assim, como é que começou tudo isso lá atrás, Rodolfo? Me fala um pouquinho aí. Isso começou aos 9 anos de idade, eu na favela do Parque da Cidade, na comunidade do Parque da Cidade, aqui na Gávea, perto Hum. da Rocinha, onde aos 9 anos de idade eu vi a minha mãe pedir um potinho de creme Rinse, que era o antigo Neutrox, para vizinha. Uhum. Minha mãe não lembra, mas eu lembro, dizem que quem apanha lembra, quem bate esquece, né? Não é o É. caso aqui, mas eu, aos 9 anos de idade, quando eu vi aquela cena, eu falei para mim mesmo, eu falei, quando eu crescer, a minha mãe nunca mais vai precisar pedir nada para ninguém. Uhum. E, vou contextualizar, né? Aos 12 eu estava na feira com meu tio. Aos 14 eu entrei no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviço de apoio, que é o antigo MASA. Aos 17 anos e 10 meses você tem que sair, pô, a não ser que tivesse concurso. Eu rezava para ter concurso ali do Banco do Brasil Legal. para entrar como efetivo. Uhum. E eu agradeço muito a Deus, ao universo, por não ter tido concurso, porque senão eu não teria feito a trajetória que eu fiz. Estaria amarrado. Talvez sim, porque é uma zona de conforto. Ter sido funcionário do Banco do Brasil como menor aprendiz foi uma experiência fantástica. Uhum. Naquele momento era o que eu queria ser, né? Um funcionário do Banco do Brasil. Mas eu acredito que eu não teria sido meu lugar de potência não era ali, Uhum. né? Então foi maravilhoso por causa disso. Aos 18 anos eu estava entregando pizza. Na verdade eu estava lavando moto. Passei 4 meses lavando moto. Passei 2 meses e meio entregando pizza no Mister Pizza. E aos 18 anos e 10 meses eu entro na TV Globo, onde eu fico 18 anos dentro da TV Globo. Pô, legal. Então, e ali na Globo eu passei pelo RH, pelo financeiro, pelos projetos, fazer festa de final de ano, fazer festa do Dia das Crianças para 5 mil pessoas dentro do Projac, cuidar da mão de obra temporária, quando você passa de cooperativa para mão de obra temporária, fazer vídeo institucional para a empresa. E aí eu bati o cartão, ia fazer vídeo institucional, curioso e inquieto, como eu falei, Uhum. até que um dia me chamaram na sala e falou assim, ó, a gente precisa de um líder na área da maquiagem e do cabelo. A gente não quer mais um técnico à frente da área, a gente quer um líder. E a Uhum. gente queria que você assumisse essa área. Eu falei, tá bom. E aí eu assumi a área um ano antes da mudança do Standard Definition para o High Definition. Só Uhum. para você ter uma comparação, a mudança do Standard Definition para o High Definition é comparado ao que foi a TV preto e branco para o colorido. Uhum. E aí eu comecei a estudar sobre maquiagem, contratei um maquiador, contratei um cabeleireiro para me ensinar aos finais de semana com o meu dinheiro. Depois
Fizemos os testes HD, aí fui para Los Angeles, Nova York, Londres, contratei, e aí assim, pagando ali às vezes minhas viagens em 10 vezes sem juros, porque eu falei assim, o meu futuro depende de mim, não depende da TV Globo. Dessas viagens todas eu tive 2 reembolsos, um do Fantasma da Ópera, na Broadway, Tá. e um outro reembolso que eu não me lembro o quê. Mas assim, eu acredito muito que nós somos protagonistas das nossas vidas. E aí, eis que por que eu contextualizei que começou o garoto aos 9 anos, que foi ser gerente de maquiagem e cabelo da TV Globo. E ali você tinha acesso a shampoo, condicionador. E no barraco da minha mãe tinha lá 1 litro desse shampoo, 1 litro desse condicionador, máscara. Tudo pro campo shampoo profissional e condicionador profissional. Eu via a parede assim com litros e litros, onde as vizinhas vinham pedir para ela aqueles shampoos ali. Então assim, mas aí depois eu comecei uma transição de carreira, eu tava viajando fora do país. E bateu um descontentamento e eu falei assim, cara, tá na hora de mudar. E aí eu comecei uma transição de carreira de junho de 2011 a maio de 2013. E aí descobri a minha missão, que é transformar vidas, impactar positivamente a vida das pessoas. É isso que me faz feliz. Então, aí depois fui fazer Empretec, aí fui entender o cérebro humano, aí fiz uma formação em coaching, aí comecei a atuar como coach 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, sábado, domingo, na praia. E aí, assim, eu quero fazer esse treinamento do Rodolfo. Naquela época, eu precisava explicar o que era coaching. Hoje, eu explico, antigamente, algum tempo atrás, eu explicava o que não era coaching, naquele movimento que o coach ficou muito prostituído, todo mundo era coach e tal. Hoje o termo é mentor, e eu acabo atuando hoje como mentor de empreendedores executivos e mais especificamente mentor de vendas, para montar máquinas de vendas, para quebrar chave dos empresários para vender mais. Acabei indo estudar na Disney, acabei indo estudar em Harvard, com Brian Tracy, com Tony Robbins. Aí rodei o mundo estudando. Mas isso a gente fala daqui a pouco, mas assim, tudo começou aos 9 anos com a dona Eunice e minha mãe pedindo creme rinse, Neutrox para a vizinha. E aí, anos depois, eu sou gerente da área de maquiagem e cabelo da TV Globo. E que depois de sair da TV Globo, eu sou o responsável ali, junto com uma equipe de 180 pessoas, pela abertura das Olimpíadas do nosso país, na área da beleza. Foi um dos desafios profissionais mais marcantes da minha vida. A Rio 2016. A Rio 2016. Que levantou o astral do país. Verdade. Então, mas depois eu conto sobre isso, porque esse é um capítulo à parte, porque essa é uma história incrível, com 180 profissionais, com 180 guerreiros. Já fala, pode mandar então, já explicar um pouquinho sobre isso. Isso é importante, porque assim, quando eu assumi a área da beleza da TV Globo, e quando eu entendi que eu sou o protagonista da minha história lá de trás, eu entendo que eu que tenho que ir atrás, não tenho que ficar esperando a empresa. E eu acho que esse é um toque bem legal para as pessoas. Se você hoje é funcionário, ou se você é dono da sua empresa, está começando a sua empresa, você é protagonista da sua história. Então não espera a empresa pagar o curso. Você pode falar para você, estou indo fazer, você me ajuda? Vai custar 4 mil, eu tô vendo lá 10 de 400, vocês me ajudam? E às vezes as pessoas vão te ajudar. E parceiros me ajudaram ao longo dessa jornada. Mas assim... E aí me vem um conceito que é R$50 num livro é caro, mas R$50 para tomar chopp é barato. 5 mil, 6 mil num iPhone é barato, mas 5, 6 mil em cursos é caro. Então assim, depende muito do que você vai escolher para a tua vida. Então eu escolhi estudar, eu sou fruto de investimento. Hoje, 11 de junho de 2011, quando a minha segunda data de nascimento, né, quando eu descobri o meu propósito, quando aquilo que me faz brilhar os olhos todos os dias, até o dia de hoje, hoje é que dia? Dia 8 de julho? Dia 8. Já são R$530 mil investidos em cursos. Legal. Cursos. Desde Brian, Tony Robbins, crescimento, Harvard, Disney, isso e aquilo. Só que isso se traduz quando você faz o curso e coloca em prática. Faz o curso, coloca na empresa do teu cliente. Faz o curso, coloca na mentoria de vendas. E aí as pessoas chegam uma hora que acabam te chamando para sentar em mesas, como eu estava falando agora, saindo de uma mesa agora para vender um negócio por R$1 milhão. Você só senta nessa mesa quando você atinge um patamar de conhecimento. Eu não vou nem falar só de atitude, não. Porque atitude tem que vir junto com conhecimento. Às vezes você tem atitude, mas ainda não tem o conhecimento. Eu já tive em mesas onde eu tinha atitude, mas eu não tinha conhecimento para absorver. Eles falavam de cifras que eu ainda não tinha competência para atingir. Eu tinha atitude, porque eu estava na mesa, mas eu ainda não tinha o conhecimento. Então, assim... E aí veio as Olimpíadas, que é onde a gente... As Olimpíadas...
Panela só é ruim pra quem tá fora. Uhum. E eu tô em todas. Eis que, fevereiro de 2016, a figurinista que ia fazer a abertura das Olimpíadas, trabalhamos juntos na TV Globo, que é a Cláudia Kopic, uma querida, uma mulher talentosérrima, acabou de, se eu não me engano, ela fez o filme também, que acabou de ganhar o prêmio, ganhar o Oscar lá, como melhor filme internacional. Ainda estou aqui. Então, a Claudinha, eu escrevi pra ela, a gente trocou uma ideia por telefone, ela, Rodolfo, a gente não escolheu ainda o caracterizador. Eu falei, tá bom. Aí ela me manda um e-mail, aí começamos a conversar, você já me conhece, comecei a adicionar valor. Ela, você me escreve isso no e-mail que eu vou mandar pra Silvia? Silvia é a produtora italiana que estava na 4ª Olimpíada dela. É uma italiana que mora em Roma, pô, uma querida. Aí eu escrevi, Cláudia, não deixa pra cima da hora por causa disso. E aí ela mandou pra Silvia e a Silvia me chama pra uma entrevista. Ô, Rodolfo, a Cláudia me indicou você e tal, pra fazer a abertura das Olimpíadas e tal. É legal isso e aquilo. Mas eu tô vendo, conversando com outras pessoas. Aí, ali, falando e tal, eu abri uma planilha e tal, mostrei pra ela uma parte mais estratégica do game, que é fazer gerenciamento de um time desse tamanho. Aí ela falou, mas eu tô conversando com outras pessoas. Eu peguei, segurei na mão dela e falei, Silvia, fica tranquila. Você pode conversar com qualquer pessoa. Se você precisar, nas últimas 2 semanas, eu dou o meu tempo pra você estar aqui com você. Legal. Aí ela, tá bom. Passou-se umas 2 ou 3 semanas depois, ela me chama. Ó, eu queria te dizer que eu te escolhi pra ser o head de todo o time olímpico. Você foi a única pessoa que chegou aqui com uma planilha. Todo mundo chega aqui pra falar da maquiagem, do conceito. E assim, eles vão entrar. Mas eu preciso de alguém para gerenciar isso, alguém para olhar isso, alguém. E eu vi que você tem essas competências e habilidades. Você já fez lá pela TV Globo, fez os grandes eventos, isso, aquilo. Tá bom. Começamos a negociar cachê, e aí é onde você entra no game de negócios, né? Lá fora, todas as Olimpíadas, assim, abertura das Olimpíadas, uma equipe faz, um head faz. Encerramento das Olimpíadas, outro head faz. Abertura paralímpica, um head faz. Então, vários criativos. Eu falei, Silvia, eu não faria assim no Brasil. Ela, como não? Eu tô há 3 Olimpíadas fazendo assim. Eu falei, não, no Brasil não. No Brasil a gente vai fazer assim. A mesmo time vai fazer as 4 cerimônias olímpicas, a gente só vai diminuir no time, porque a abertura das Olimpíadas tem um tamanho, o encerramento tem outro, a abertura da Paralímpica tem um tamanho. Ela, tá bom. Eu falei, porque assim eu ganho expertise, todo mundo já conhece o Maracanã é muito grande, isso e aquilo. Ela, tá ótimo. E assim foi. Só aí a gente economizou um. E aí nisso você, na verdade, eu posso dizer que você tirou um pouco a emoção daquele negócio, ou o tradicionalismo de algumas situações, quebrou um paradigma ali, e que aí você mostrou, na verdade, base, fatos, que você falou, olha, me convenceu, né? Porque eu falo, quanto a fatos, não tem muito argumento. Porque né? assim, ali tem arte. Ali tem muita arte. Então, assim, eu fui contratado e trouxe 4 criativos. 4 pessoas profissionais incríveis. E depois vieram 180 profissionais. Só que desses 180 profissionais, 100 eram estagiários. E aí, pra maquiar e fazer cabelo de 4.000 pessoas. Cada pessoa tinha 4 trocas, então eram 16.000 personagens. Tem salões em Curitiba com 180 pessoas que não conseguem atender 4.000 pessoas num dia. Sim. É por isso que eu falo que é o maior desafio. E chegaram 1.000 perucas. Mas você tinha dimensão, né? Já assim, olha, eu estou fazendo algo para ser impactado por milhões, bilhões de pessoas aí que... O que acontece? Aí eu acho que aí vem o líder. Eu acho que não bateu isso na hora ou... Na hora não. Não, né? Mas assim, quando você vê... E aí foi uma das... E aí eu vou chegar lá quando eu fiz a preleção, meio técnico. Tá. A preleção. E aí eu já vou lá na frente. Fui contratado, cachê bom, porque eu abriria a mão de... faço muito processo de mentoria e coaching naquela época. Então eu atendia de manhã à noite. Pra eu abrir mão disso aqui, pra viver isso aqui. Mas eu queria viver isso. Montei o time de criativos. Do time de criativos, a gente vem a equipe, os 100 profissionais lá, que não tinham lá uma ajuda de custo. 60 vinham de uma marca da MAC. E 20 a gente escolheu, que era o nosso Prime Team aqui. Tá. Então, assim, quando eu tinha aquilo,
Agora, dos 100 estagiários, tinham muitos profissionais que a gente conseguiu impactar positivamente para que eles viessem. E não, eles vinham sem remuneração. Uhum. Mas esses caras eram profissionais há muito tempo. Só que Extremamente qualificados. Só que 60, aquela pessoa que acabou de fazer um curso de maquiagem ou cabelo em alguma instituição estava ali. Uhum. Só que a gente deu oportunidade para as pessoas que queriam. Uhum. E para mim, aí eu acho que faz muito, muito sentido falar isso assim. Vitória é querer. Tem que querer mais que eu, meu time. Uhum. Tem que querer vender mais. A minha vendedora tá lá vendendo, mandou aqui, ó, pô, fulana vai pagar hoje à noite por Beleza Milionária, isso, aquilo. Tem que querer. Uhum. Crescimento, evolução é querer. E aí a gente viu esse querer no time. Aí entramos no Maracanã. Começa a produzir. Tipo, foram 3 meses de pré-produção pro primeiro. Você imagina, 3 meses, 8 horas por dia, testes e mais testes e mais testes para jogar 3 horas. Sim. Perucas que chegaram foram encomendadas erradas. A gente tem. A peruca chegou desse tamanhozinho, no palco você vê a peruca desse tamanho. Então, só de eriçar aquela peruca deu muito trabalho. Sim. Quantidade de spray, fixador e tal. Então, assim, orquestrar tudo isso. E aí, tem um fato que é muito relevante nisso tudo, que aí você vê o teu brilhantismo. E aí eu falo hoje que eu sou o melhor do Brasil em grandes eventos na área da beleza. Uhum. Em logística, em administração de grandes eventos na área da beleza. Porque nós brasileiros, a gente é muito... Ai, não, é muito legal, a gente é muito humilde em alguns lugares. Não, eu sou foda para caramba e o melhor do Brasil em grandes eventos na área da beleza. Uhum. Tendo feito Roberto Carlos 50 anos no Maracanã, tendo feito show da virada, com mudança com ensaio no mesmo dia, e aí feito as Olimpíadas, as 4 cerimônias, um outro job da TV Globo que eu fiz, que eu era prestador de serviço através de uma produtora, que foi um outro grande desafio. O que acontece? Assim, tinha um set de pessoas, de 800 pessoas, que a gente tinha que maquiar. Você imagina, eu, você e mais 5 pessoas para sair pro almoço, a gente entra em desacordo em qual restaurante a gente vai. Sim. Imagina 800 pessoas, mover 800 pessoas para almoçar dentro do Maracanã. E aí eu falei assim, aí, primeira coisa, TV Globo ou conceito de televisão. Sim. Pô, fica lindo na tela. Vamos chegar todo mundo 8 da manhã, vamos maquiar todo mundo até as 9 da noite quando entra no ar, 8 da noite quando entra no ar. Não, isso não é legal. A câmera tá aqui. Ele não é câmera aqui, televisão. Sim. Aí tá. E eu fazendo esse exercício, eu passei 3, 4 noites sem dormir direito, pensando nessa solução. Aí a Silvia, Rodolfo, cara, a gente precisa pensar numa solução para não mover essas 800 pessoas. Por quê? Ok, eles podem chegar aqui às 8 da manhã, mas a gente mover essas pessoas, 800 pessoas para almoçar ao mesmo tempo e voltar, isso e aquilo. Olha a questão da improvisação, às vezes da criação, da inovação, que não é só minha, do time inteiro. Mas aí eu falei assim, cara, pro criativo, os meus criativos, temos que maquiar todo mundo. Para minhas equipes, temos que maquiar todo mundo. O meu caso é número, é logística, é outra coisa. Eu falei, tá bom. Falei, não precisamos maquiar todo mundo. 2, solcei aos criativos, como que a gente pode colocar essa boca brilhando? E aí criamos a boca prata. Uma boca prata, eles fizeram a composição e tal. Legal. Tá, legal. Fizemos o teste, super ok. Só que os meus maquiadores, eu não vim aqui pra maquiar a boca prata. Eu vim aqui pra dar meu show. Caramba. Aí é pesado, hein? E a participante queria a bochecha rosa porque ela ficava linda de rosa. Ia no banheiro e se maquiava e voltava. No dia do evento, ao vivo. Conflito total. Putz, cara. Aí, o que apareceu no Jornal Globo no dia seguinte? Capa. A boca prata. E aí, eles viram ali que, assim, aí quando você explica, quando você mostra, mas ainda assim tem os reticentes. Sim. Mas em algum momento do jogo, eles, assim, pra essa boca prata não foi unanimidade em momento algum, porque eles são artistas. Eles não veem o todo nessa hora, porque às vezes o maquiador, o cabeleireiro, tá assim, maquiando a pessoa ali, ele não tá olhando o todo. Por isso que a Silvia falou, Rodolfo, eu quero você porque você olha o todo. E eu ajudei os meus times de criativos também a olhar o criativo, mas a olhar o todo. E aí, composição de equipe, onde fica cada equipe em cada lugar do Maracanã. Mas assim, por causa da boca prata, essas pessoas chegaram às 3 da tarde e a gente conseguiu maquiá-las em 5 horas. Elas já chegaram para almoçar, almoçaram e depois, às 8 horas da noite, estava todo mundo pronto. Então, assim, olha, ia chegar 8 da manhã, 800 pessoas. Olha a quantidade de maquiagem, tempo,
logística interna da produção, de todo figurino, de todo mundo. De perrengue também, dor de cabeça dentro do Maracanã, 800 pessoas, aquela coisa toda. Então, assim, às vezes você se coloca num lugar que, isso é só criação. Não, isso é criação, mais logística, mais produção, mais produto economizado, mais um monte de coisa. Porque o Word é a última linha. Uhum. Eu sou administrador com MBA em marketing e gerenciamento de projetos. Então, a Olimpíada é um projeto. De novo, a razão de novo de ser. Então, mas esse foi o desafio mais incrível da minha vida. Agora, a hora que essa galera entrou, realmente aparece a placa lá, on air, lá no ar. Cara, acho que ali foi a realização sua. Em que momento que você falou Não, a minha que realização você foi... vibra ou antes? Foi antes. Foi na preleção. E aí, eu aprendi uma coisa na Disney. Primeiro você pede perdão, depois você pede permissão. Camila, era uma das nossas braços direito ali. Tinha o Guilherme Camilo, tinha o Jorge. Tinha tanta gente que eu posso citar nomes, mas eu vou esquecer vários. Tinha a Monique e tal. E aí eu fui tinha o túnel que dá acesso ao gramado. Tá. Eles estavam lá fazendo, eu cheguei ali, vi que eles estavam fazendo. Eu falei assim, preleção é no gramado. Aí tinha um rapaz do exército tomando conta ali para não passar para lá. Tá. Eu tinha ali uma pulseira que eu poderia ir até ali e tal. Aí eu li o nome dele, lembro até hoje, Ricardo. Eu voltei e falei, Camila, preleção da galera é no gramado. Ela, no gramado. Mas não pode entrar. Falei, vamos ver. E eu na frente e um time atrás de 140 pessoas, que os outros, alguns iam chegar um pouco mais tarde. E aí, Ricardo, tudo bem? O time tá comigo aí. Daqui a pouco estão lá dentro comigo, tá bom? Sim, senhor. Eu fui ver todo mundo. Virou um comandante. Não, chamei pelo nome, não titubeei. Pá! Que é isso? Firme. A Disney tem isso. Primeiro você pede perdão, depois você pede permissão. Sim. Empreender não é isso? Sim, é exatamente Subir isso. na carreira, às vezes, não é isso? E aí, fui programado, todo mundo fazendo suas lives, tirando seus selfies, isso e aquilo. Caraca! Olha isso, eu pisei no Maracanã e tal. E ali tem foto da preleção, o Jorginho, o Guilherme, todo mundo se sentindo naquele lugar de potência. E a gente fazendo a preleção, falando da importância de cada um e tal, que não sei o que isso aqui é um jogo e a gente tem que dar o nosso melhor. Olha isso aqui, essas pessoas, esse estádio vai estar lotado de pessoas vendo nosso trabalho, só que... E aí eu chego lá e eu falo assim, mais de 3 bilhões de pessoas vão ver o trabalho de vocês. O Papa vai ver o trabalho de vocês. Barack Obama vai estar sentado vendo o trabalho de vocês. E aí eu fui falando algumas celebridades do mundo que estarão sentadas assistindo. As pessoas choravam. Sim. Choravam. Aí é emoção. Cara, pura. Se eu não me engano, foram 3,6 bi de pessoas que assistiram a abertura das Olimpíadas do nosso país. E eu fico arrepiado porque, assim, o Papa estava sentado assistindo. E não tem como ser diferente, né? Barack Obama assistindo, Michelle Obama assistindo, e aí quando eles iam ouvindo, eles iam, caraca. Porque eles também não tinham noção que até aquele momento o trabalho deles ia impactar o mundo. Sim. E aquele trabalho aumentou a autoestima do nosso país. Então, assim, e hoje eu levo isso quando eu treino Estúdio W, quando eu treino a Vela, que eu tava treinando agora, quando eu treino os grandes players da beleza, quando agora o Beleza Milionária, que aconteceu dia 14 de julho, vai acontecer dia 10/11 em São Paulo. Bacana. Então, assim, pegar todos esses meus skills de planejamento e de vendas, acabei indo estudar vendas em Harvard, gestão estratégica de vendas com Michael McCarthy, acabei trazendo ele pro país, traduzi o livro dele, lancei aqui, trouxe ele. Já nós vamos falar do seu livro também. Mas assim, tudo é venda. E o que eu fiz quando eu levei pra preleção? Eu vendi pra eles que eles eram protagonistas daquela história. E quem ia construir aquela história eram eles, não sou eu. Eu ali, muitas das vezes, e é engraçado, muitas vezes eu tava segurando o grampo pro cabeleireiro. E teve uma pessoa, você segurando o grampo, eu falei assim, eu sou parte integrante, eu sou só uma engrenagem disso aqui. Eu não sei fazer o cabelo, a arte que ele sabe fazer, mas a corrente só vai funcionar com todo o elo ligado, né? Mas eu sei segurar o grampo pra ele ganhar produtividade. Sim. E aqui todo mundo, não existe esse ego. Cara, foi um trabalho tão incrível que fluiu. Aí o medo era a peruca cair no que a gente chama no stage, né? Que era no cenário. Sim. Nenhuma peruca caiu. Então, assim, aí cada momento era comemorado. E depois de 3 horas no palco, com uma sinergia, com uma fluidez, sobe daqui, desce pro palco favela, outro desce ali, que não sei o quê. E
aquelas pessoas comemorando aquele resultado é incrível. E eu falo assim, né? Você teve um período de, vamos dizer, antecipado aí de 3 meses, né? Que você fala noite sem dormir, etc., preparando, capacitando, planejando, e foram 3 horas, de 3 meses virou 3 horas. Um mês para cada hora, né? Um mês para cada hora, exatamente isso. Agora, quando acabou aquele momento, o que passou na tua cabeça? Passou nada, eu só queria estar com o time, tava a minha esposa ali que me ajuda, a Priscila sempre tá lá, que ajuda a coordenar também, que já viveu isso. Eu queria estar com as pessoas ali, abraçá-las, dizer pra cada uma, porra, foi incrível, isso foi o que a gente fez. Aí, esse foi o meu momento com eles, tá? Porque, assim, não bateu nada, assim, porque todo mundo fala que o grande show, né, acontece quando você vai pro hotel, você fica ali, tá meio deprê, que é muita emoção, é muita adrenalina e tal. Eu só queria descer pros bastidores e abraçar todo mundo. Legal. Então, isso foi muito marcante pra mim. Ver nos olhos de cada um, falando assim, caramba, isso e aquilo. No dia seguinte, foram as coisas... o que me marca mais foi o dia seguinte. Por quê? Quando a gente tava fazendo a seletiva, ouvimos de muitas pessoas, eu não vou trabalhar de graça. Eu não vou trabalhar de graça de forma alguma. Pô, não era de graça, era uma ajuda de custo que muita gente acaba falando pelos cotovelos. No dia seguinte, das 180 pessoas, na verdade, vou pegar os 100 trainees ali, os 100 pessoas que vieram por ajuda de custo, isso e aquilo. Todos eles receberam uma mensagem: como eu faço para estar no encerramento das Olimpíadas? Aí as pessoas, não faz. Aí já não dá mais. Quem chega primeiro bebe água limpa. Lógico, agora não tem mais espaço para outras pessoas. E aí eu vivo, e aí assim, viver isso junto com o time. Desculpa, não tenho espaço para outras pessoas, outros talentos estarem aqui, porque se vocês contribuíram para isso aqui, nós vamos juntos até o final. Então... E é isso, né? Você mostra aí mais uma vez que você trabalhando toda essa questão de tanto tempo para ter um triunfo, um sucesso em pouco tempo, né? Isso está muito atrelado à resiliência, né? Enfim, uma série de questões. E agora, como é que você vê essa parte da resiliência? A resiliência, na verdade, é um dom, é treinamento? Como é que você vê a questão da resiliência? Porque se você não tiver realmente muita determinação, resiliência, etc., que alguns são sinônimos, como é que você vê isso, Rodolfo? Aí eu vou parafrasear um pouco o Bernardinho, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Porque vencer todo mundo quer. Agora, você tem vontade de se preparar para vencer? Que foi o que essas pessoas fizeram. Hoje, no currículo deles... Quando eles falam, eu fiz a abertura das cerimônias olímpicas do meu país. Isso vira um storytelling, vira um case ali que as pessoas ficam, ai, como é que foi isso, não sei o quê, tarará. Então todos eles se sentem nesse lugar de pertencimento. E eu vou chamar de resiliência ou de disciplina, eles pagaram o preço. Eles apostaram. Eles acreditaram nos líderes criativos, em mim, em tudo que estava sendo construído, na história que nós contamos, na história que nós montamos para aquilo ali. E todo mundo ali é único. Independente se a pessoa estava segurando o grampo ou a pessoa estava pintando o índio. O Alexandre com o time dele, com todo... Assim, era fenomenal ver eles pintando o índio. 3 horas, 4 horas, pintando os índios, com uma cena linda. Então, e aí... pinta pro ensaio, tira, lava e não sei o que, vai ter que pintar no dia seguinte, de esponjinha, cada parte do corpo do índio ou daquele personagem. Então, assim, a dedicação. Porque o primeiro teste do índio era uma... Era como se fosse uma manta, alguma coisa que colocava algumas coisas lá, uns tribais, umas coisas da características deles. Não, a gente pintou todo mundo depois nos testes. Por quê? Porque a caracterização não estava ainda, estava o figurino fazendo teste. Quando entra a caracterização, a gente cria junto. A gente foi para dentro de um casarão, criar junto todos os personagens das Olimpíadas, vieram os diretores aprovarem. Aprovou, fotografou, criou o book, replicar. Mas tinha troca, tinha isso, tinha aquilo. Então o índio chegava 8, 9 horas da manhã e estava pronto 8 horas da noite. 40, 50 índios. Então tinha equipe do índio, tinha equipe das perucas, tinha equipe do não sei o quê, tinha equipe... Então, e uma equipe depois saía ajudar lá em cima pra botar as perucas não sei o quê no palco favela.
Então, assim, essa disciplina, eles acreditaram no projeto. Eu acho que vai muito pelo propósito. Uhum. É difícil você ter resiliência, é difícil você ter disciplina quando você não acredita no objetivo, no propósito que você quer alcançar. Aonde o Bernardinho, quando treinar Exemplo é perfeito. emblemático de treinar Uhum. no estacionamento. Então, assim, você tem um propósito. Você tem o time do Fluminense jogando no Mundial de Clubes, eles têm um propósito. Sim. Ou o time do Real Madrid, ou o Uhum. time do PSG. Então, assim, você ter o propósito claro, ter uma liderança que seja transparente, que diga para eles a verdade, que não fique de mimimi nos corredores. Sim. Fala, não temos isso, teremos isso. Uhum. Não, e aí vai a liderança também. Não, não, desculpa. Vai ter lanche pro meu time porque eles vão ficar treinando até tal hora. Não, Uhum. mas eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer. Porque pra gente performar bem no dia 5 de agosto de 2016, eu quero lanche aqui às 9 da noite. Ponto, produção. Então, Uhum. assim, tem uma parceria e aí você constrói isso junto. O time de produtores das Olimpíadas, incrível. É assim, irretocáveis, os caras parceiros, falou, não, Rodolfo, a gente já reservou X lanche pro teu time ficar aí até 9 horas da noite, porque você já passou pra gente que eles vão ter que ficar fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, cuidar. O Legal. meu trabalho ali era só cuidar deles. Uhum. Era mostrar o caminho e cuidar. Porque depois, assim, a parte criativa e técnica, eles são os especialistas. Uhum. Eu sou de trás da mesa. Tô no front junto, seguro o grampo, compro os produtos que eles precisam, isso e aquilo, ajudo, resolvo os BOzinhos lá que acontece com Sim, um natural. participante ou outro, ou com uma briga de alguma coisa ou outra, mas assim, o meu trabalho ali é facilitar a vida deles, para que eles construam o melhor para botar na tela. E o curioso é assim, né? As pessoas muitas vezes elas veem o sucesso. Assim, Ah, esse cara teve sorte na vida, olha o sucesso dele, mas não vê debaixo do iceberg que tá só com a pontinha, assim. o que essa pessoa trabalhou ali embaixo d'água, na verdade, para chegar no topo, né? As pessoas falam, olha, esse cara teve sorte, muita sorte. Eu falo, cara, desculpa, sorte é coisa de vagabundo, né? Com todo respeito, mas Jogou na Mega Sena e teve sorte. é, teve sorte. Cara, é um em 53 milhões, né, numa Mega Sena. Mas assim, se a gente pegar esse lado, fala, cara, o sucesso do Rodolfo, o sucesso do Rodolfo, porque ele caiu lá na Rio 2000. Desculpa, amigo, não é isso, Não, não é. né? Não é. Entender essa trajetória toda, né? Mas bacana, isso é muito legal. Agora, falando um pouquinho, mudando aí da água Não, não, pro. então calma aí. Então vamos lá, Vamos vamos falar lá. de sorte. Vamos falar de Só, sorte. não, você vai ficar aí, que você já pode mudar de água pro vinho, mas É, por isso que o nome do meu primeiro livro, que eu lancei em 2008, é Alô Sorte é é, Você. é isso que eu ia, 2018. é isso que eu ia Alô pegar esse Sorte é gancho Você. agora. Então tá. Porque todo mundo acha que foi sorte, Era né? Mas exatamente vai isso. lá. É nesse gancho aí. Ah, Me fala um pouquinho do livro. O Alô Sorte é você? Porque é exatamente isso que eu ia chegar para a gente poder conversar. Me explica um então tá pouquinho bom. dele. Porque assim, quem tá nos assistindo, é muito fácil falar, entrou no Banco do Brasil. Meu pai é taxista e minha mãe lavava roupa pra fora. Minha mãe falou: não, você vai pro. Minha mãe queria que eu trabalhasse na Varig, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e na TV Globo. Eu trabalhei no Banco do Brasil e na TV Globo. Falei, quando eu resolvi sair da TV Globo, falei, mãe, já tá bom, Chega. a tua cota já Já, foi. já foi. Então, deixa agora eu Agora viver vou um outro seguir. momento, deixa eu criar o meu negócio. Aham. Mas, assim, todo mundo vê sorte quando você tá no pedestal, ou quando você tá ali no pódio. Mas a sorte é construída de noite, de manhã, de tarde, nas insônias, Uhum. chorando sozinho, sofrendo sozinho. Às vezes não tem com quem compartilhar, por isso eu já A tenho. vida de um empreendedor, né? É, eu já tive mais de 450 mentorados, um a um, e pelo menos uns 40 me contrataram só para trocar. Ô, Rodolfo, não quero ferramenta, eu quero trocar contigo. Eu quero a tua cabeça no meu negócio, eu quero você junto comigo, porque eu não consigo trocar. Uhum. Eu tive um empresário que ele me contratou e ele falou: Rodolfo, a minha esposa, eu não consigo trocar com ela porque eu resolvi empreender e ela brilhantemente cuida da educação dos nossos 3 filhos. Uhum. E ela cuida de tudo da casa, isso e aquilo, que não sei o quê. Eu não consigo ter novas ideias sacadas para trocar com ela. Eu troco tudo da família, da casa, quais são os projetos pessoais, não os Uhum. profissionais. Sim. Eu vou jogar tênis com meu amigo, ele diz que tá ruim o negócio. E eu faturei 1 milhão esse mês, meu recorde de faturamento. Você acha que eu tenho condições de trocar com ele? Vou jogar tênis, ele fala mal do negócio e da vida. Uhum.
Não é. Eu falei, e aí eu falo hoje em que mesas você tá sentando. Ele falou, eu te contratei pra... E a gente, às vezes, fazia mentoria, acabava a mentoria e tomava vinho. Tomava vinho no restaurante, no Rio Design Bar, aqui no Rio de Janeiro, e trocando. E ficava 2 horas de mentoria e mais 2 horas trocando. Viajando em algumas coisas, pormenores dos novas ações do negócio. Então, assim, todo mundo fala da empreender solitário, liderar, alta liderança solitária. Sim, hoje já está muito melhor. Você já Sim. consegue ter mentores. Hoje você tem grupos de networking qualificados, não networking de passa na rua, paga uma assinatura e vai embora, sem curadoria. Hoje você tem lugares, mesas que você pode sentar extremamente qualitativas para que você tenha mais sorte. Porque uma sacada paga, né? Uma sacada paga. Sim, lógico. Uma sacada vira o jogo. Uhum. Então, eu acredito muito nessa sorte. Sorte de buscar, sorte de ir atrás, sorte de aceitar o imperfeito. Aceitar que você precisa começar e depois você vai melhorando. Conserta o avião no voo e tá tudo certo. Uhum. Vão te criticar. Eu falei assim, meu amigo, até Jesus Cristo foi criticado. Não conseguiu agradar todo mundo. Os caras da Forbes são criticados, os ricos são criticados, aí quando você é pobre é criticado também. Desculpa, você vai prestar atenção no que os outros falam da tua vida. Mas a vida do empreendedor, ela é sofrida, né? Muitas vezes. Principalmente assim. Ele muitas vezes não tem como compartilhar com isso. E é isso o trabalho da mentoria, né? Eu vejo nos nossos clientes muito aqui, que a gente trabalha também em consultoria, faz mentoria, enfim. Você conhece bem o nosso trabalho. E a gente percebe assim que muitas vezes eu falo, eu penso até em instalar um divã ali na sala de reunião para falar, vamos lá, vamos conversar de outra forma. Porque tem cliente nosso que chega aqui, reunião de 2 horas, por exemplo, ele vem falando de uma situação, mas fala assim, olha, o projeto seu é isso aqui, mas ele faz isso aqui, ó, né? Como forma, na verdade, de buscar soluções para algumas coisas ou dificuldades que ele enfrenta e que ele não tem como compartilhar, muitas vezes até de família. A gente já chegou falando aqui de tantas coisas. E eu falo, a gente sai muitas vezes até pesado. Porque você fica sabendo de coisas, né, que é impressionante isso, eu né? entendo perfeitamente que assim, é meio a matriz de performance. Né? Performance é igual potencial menos interferências. Todo mundo, para aumentar a performance, trabalha o potencial. Vou estudar, vou ler, vou me reunir, vou... Mas o que eleva mesmo a performance é diminuir as interferências. Por quê? Empreender é fácil. Eu falo, perdão, empreender é fácil. Agora, as interferências que a gente tem no decorrer para chegar no ápice é que Sim. são. E algumas interferências que nós temos pessoais, de não acreditar na gente mesmo, de autoconfiança. Ou, vou dar um exemplo que eu cito muito no palco, assim. O marido ciumento e a esposa ciumenta. Eu sou um representante de vendas. Eu tenho uma esposa ciumenta, tenho um happy hour na sexta. Eu vou na minha alta performance para esse happy hour? Eu sei que vai chegar em casa, vou ter problema. Imagina a minha esposa sendo uma representante de vendas, eu sendo um marido ciumento, ela é convidada para um happy hour na quinta-feira, que vai chegar às 10, 10 e meia, 11 horas da noite, ela tá ali fazendo negócio, porque ela é uma representante de vendas e tal. E eu tô ali com o marido ciumento. Ela vai estar na sua totalidade entregue naquele lugar? E o marido ciumento ou a esposa ciumenta passa a ser uma interferência. Sim. E nós, empresários, às vezes, o negócio é fácil. Você lá, vamos fazer isso, vamos fazer a coffee, vamos fazer o processo, vamos fazer o planejamento. O assistente vai receber assim, ou vai atender assim, o outro vai abrir a loja assim. Tá tudo passo a passo, processo, tudo direitinho. E a cabeça do empresário? E as interferências que esse empresário teve ao longo da vida que não cuidou? Não ou por crenças que ele tem, coach básico, crenças limitantes ou que limitam o crescimento dele, ou interferência às vezes na família. Tem gente que tem crença, quanto mais eu ganhar, mais vão sugar de mim. Essa coisa paternalista. Porque o cara ascendeu, toda a família vem tirar dele aqui, me empresta um dinheiro, você tem que ajudar o seu irmão, você tem que ajudar a sua mãe, você tem que ajudar isso, tem que ajudar a sua tia, ela no Nordeste. Cara, não tem nada. Suga. Então, assim, cada crença ou cada interferência faz com que esse cara não atinja a alta performance dele. Então, eu acho que está muito aí o divã. E que é importante, porque às vezes você só tem que ouvir. Sim. Para ele esvaziar, para depois seguir o caminho dele, para ir crescendo o negócio dele. Grande parte, não grande parte, mas parte acontece muito em cima disso. Não é terapia, mas é terapêutico. Acaba sendo psicólogo, terapêutico, etc. Mas não é terapia, mas é terapêutico. Agora, falando um pouquinho, voltado ainda para esse lado, né? Você acho que liderou, acho que foi um grupo de mulheres que
Mulheres que Transformam Mais. Isso. Me fala um pouquinho disso aí. O Mulheres que Transformam Mais, ele veio de uma perda pessoal. Eu e a minha esposa, a Priscila, a gente estava grávidos. Em maio de 2012, a gente descobriu. E em outubro de 2012, o coração, com 6 meses e meio ali, o coração do Matheus parou. E aí eu vi ali a força da mulher. Matheus parou, a gente chora pra caramba, a gente fica triste. Numa consulta, e aí tá lá no início do meu livro, eu tava trabalhando, porque tinha uma reunião importante, então não pude acompanhá-la na obstetra. Vamos pro hospital, identifica que o coração dele não tá batendo, e aí você passa 24 horas para fazer um parto induzido. E aí nasce o que eles chamam de natimorto. Então, o Matheus veio ao mundo sem vida, e ali eu vi a força da mulher. E aí, um ano depois, eu criei o Mulheres que Transformam Mais, com 2 parceiros, o José Luiz Lordello, que é meu sócio. A gente criou a marca, uma das marcas mais lindas que eu já vi na minha vida. Mulheres Transformam Mais, e chamamos o Caê Nóbrega, que é um trainer, que era da Crescimento, que estava lá em 2011, quando eu fiz descobri o meu propósito. Eram 3 homens tocando um workshop de Mulheres que Transformam Mais. E na internet, naquela época, a gente recebia muita crítica, como 3 homens vão transformar as mulheres. Se não tem nenhuma mulher no meio. Cara, assim, foi uma enxurrada disso. Fizemos a primeira turma e pesquisa delas. Ainda bem que não tem mulher treinando a gente, porque nós nos comparamos, isso, aquilo. Tá. E aí fizemos 5 turmas, a gente ainda não sabia, eu vou falar por mim, eu ainda não sabia vender como sei hoje, então construí a máquina de vendas. E aí o workshop fizemos 3 workshops, depois fizemos o 4º menorzinho, depois fizemos o 5º, e aí depois virou eventos de networking. Aí o Zé Luiz Lordello me permitiu, aí a gente fez o evento de networking com a Dani Andrade e Amanda, e fizemos eventos de networking no Junesse Arena, com todas as nossas conexões que a gente chega, depois fizemos o Vogue Square, e aí fizemos grandes eventos, Mulheres Transformam Mais, mas a gente diz que a gente impactou mais de 150 mulheres nos workshops, a gente transformou a vida delas, mulheres hoje com relatos incríveis. E depois esse projeto ele foi se escasseando. Por quê? Porque aí também muda o teu posicionamento. Eu comecei a trabalhar mais com empresários e empresárias. Nessa época, 65% do meu público era feminino, 65%, 68%. Aí depois você vai mudando algumas coisas e acabou não indo. Mas assim, a semente está até hoje nessas mulheres que passaram por nós. Que bacana. Eu acho lindo demais, lindo demais. Vira e mexe. A gente até brincou, nós 3, uma vez, fomos tomar um café, vamos voltar com Mulheres Transformam, fazer uma edição comemorativa de X anos depois. A gente já falou de fazer em setembro do ano passado, acabou não acontecendo, mas 10 anos de Mulheres Transformam, vamos fazer um revival aqui, meio Chitãozinho e Chororó Tour, Chitãozinho Sandy Júnior e tal. Mas aí acabou não acontecendo, mas foi um projeto que nasceu de um propósito da força da mulher por uma perda pessoal. Legal. Pô, bacana. Isso é uma história incrível, né? Agora, falando um pouquinho, na verdade não é nem mulheres que transformam, mas você pode lançar pessoas que transformam também, né? Porque aí envolve o homem, a mulher, porque eu falo, cada ser, na verdade, a gente tem as nossas limitações, né? Eu acho que a mulher tem uma visão muito mais espacial do que a gente, ela consegue abraçar várias coisas ao mesmo tempo, muitas coisas a gente se atrapalha em determinadas situações, né? Agora, falando um pouquinho da tua empresa, dos teus negócios hoje, a GoTo, né? Isso. Que é uma empresa tua também, né, dos seus investimentos aí. Me comenta um pouquinho sobre essas questões todas. Eu falo, quanto mais velho a gente fica, mais confusão a gente arruma. Mais confusão do bem. Arruma né? mesmo. Não é? Arruma mesmo. Acabei de sair de uma reunião. Pois é. O empreendedor quer vender a empresa, já com 2 unidades, vender a marca, isso e aquilo. Aí eu já olho pro lado, meu parceiro, amigo, sócio, Arnaldo. Eu falei, manda um beijo pra ele, manda um beijo, Arnaldo. Né? Aí eu falei, vamos comprar esse negócio aí, Arnaldo. Vem lá, a gente já fez, Arnaldo. Você já fatiou o negócio, já fez isso. Não, liga pro outro nosso parceiro lá. Então, assim, então tem a GoTo Treinamentos, que aí tem treinamento de venda, treinamento de liderança, motivação, tem workshop, tem palestra, a gente cria jogos, tem o jogo chamado Gladiadores, a Nova Ordem, tem um jogo chamado Golden Ball, que é a bola de ouro. Fazendo um parênteses, a gente se conheceu no Gladiadores, né? A gente se conheceu porque você foi no Gladiadores de Vendas. Isso, exatamente. Então, assim, foi lá. O Gladiadores de Vendas agora eu devo fazer 27 de setembro, estou avaliando para fazer em Nova Iguaçu, e depois ano que vem em São Paulo. Então, assim, a GoTo é isso. E aí eu tenho um pedacinho aqui numa pousada, aqui na frente de uma praia linda, parece uma Riviera Francesa, que é o Le Relais de Marambaia, que a Renata, a dona, é minha mentorada. Tá. Aí eu tenho um pedacinho com o Anderson, que é um outro mentorado, me chamou para ser sócio,
em terrenos, em corporação imobiliária. Aí tem o LPW, que é a nossa confraria de networking. A gente acabou de lançar, 1º de julho. Serão somente 34 membros, 34 Legal. empresários. A gente está ali em 25 membros agora, mas com uma curadoria séria para que sejam empresários maduros. Para quê? Para que a gente faça negócios juntos. Legal. Hoje mesmo saiu da reunião com o Arnaldo, a pessoa está vendendo uma marca, a empresa já rentabilizada, com 2 unidades, indo para a terceira. Falei, Arnaldo, vamos pegar 10, 15 pessoas aí e vamos comprar. Vamos fazer dessa forma. Ele, pô, cara, esse poder do coletivo, então vamos levar para dentro do LPW essa oportunidade para a gente discutir com alguns parceiros lá para saber quem quer vir. Então, assim, eu acredito muito no coletivo, em sentar em mesas e trocar ideias, e uma pessoa vai sair dali com a sacada que pode mudar o seu negócio, mudar a sua cabeça, mudar a vida da sua família. Então, a GoTo, o Rodolfo está nesse lugar, ajudando e sendo ajudado a todo momento. Em alguns momentos eu acabo tendo uma fatia do negócio, monto a máquina de venda, pego sempre a vertical de vendas das empresas ali, às quais eu me associo, e aí toco isso junto com o time. Agora, falando um pouquinho assim, a gente está chegando no final aí, porque senão a gente vai ficar batendo papo aí até, né? Mas assim, falando um pouquinho das pessoas que desistem antes do final. Tá. O difícil é descobrir esse final. Quando é o final? Mas muita gente para e fala, mais um pouquinho ele chegaria lá. Só que muitas vezes você não sabe onde vai ser esse final. O que você diria para essas pessoas, o Rodolfo, baseado na tua experiência toda de vida, profissional, pessoal? Que eu já fui essa pessoa. Legal. De às vezes não ser resiliente para continuar algumas coisas. Eu já perdi alguns milhares de reais ajustado a valor atual com parcerias erradas, sociedades erradas, dinheiro emprestado para pessoas erradas, negócios que quebraram, e tá tudo certo, porque quando você perde, você aprende também. É uma faculdade. Eu ouvi do Keith Cunningham, um treinamento com Tony Robbins em Las Vegas. Ele perdeu em torno de 200 milhões de dólares num negócio. E aí o locutor, olha isso, da rádio lá, falou assim, Keith, o que eu não posso te perguntar, o que você fica incomodado? Fala, não me pergunta como eu perdi 200 milhões de dólares não, e tal, mas um assunto não. E aí estamos aqui com o Keith e tal. Keith, como que você perdeu 200 milhões de dólares? E aí a resposta dele para mim foi a melhor. Perder esse negócio em que eu perdi 200 milhões de dólares é como você tá numa sala de MBA com poucas pessoas do seu lado. Você aprende, você tá numa sala com poucas pessoas e o aprendizado é para a vida. Então, assim, eu aprendi muito quebrando. Eu tenho uma frase do fracasso que eu venho dando certo por causa dos fracassos, porque começar coisas novas, você pode fracassar. Fracassou, e aprendeu e não é difícil, hein? Não é. Ontem eu tava com um francês de 63 anos começando um negócio novo, me contratando como mentor dele. E ele falou, sabe por que eu te quero como mentor? Para como é que eu posso dizer? Para aprender essa sagacidade de como negociar com os brasileiros, porque é muito diferente para mim. E aí ontem ele saiu e falou assim, toda vez que eu me sento com você, eu saio com questionamentos, com ideias. Hoje ele tá falando com uma pessoa na Nova Caledônia, que fica 11 horas de fuso horário na Austrália, que é um amigo dele, para um negócio que pode pintar em função do que eu falei para ele na reunião de ontem. Então, assim, o fracasso, cara, para mim, assim, eu amo fracassar em alguns momentos, porque o fracasso me leva a uma nova etapa, o fracasso te leva à disrupção, o fracasso te leva à inovação. Porque é isso, o que é fracasso? Todo mundo, fracassei, fica chorando. Não, cara, o que você aprende disso? Sim. Vou montar uma franquia E, vou montar uma nova franquia, vou montar uma marca nova, vou montar um workshop novo, vou criar uma nova forma disruptiva de vender imóveis. Pô, não deu certo. Ok, mas você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu. Ou seja, é você sempre puxar uma lição disso aí, positiva, do lado negativo que você porque, passou. Assim, e isso é importante você falar, positivo. E positividade vende. Tem uma menina, Bia, que toda vez que eu entro na academia, e aí, Rodolfo, tudo bem? Tá tudo incrível. E eu acordei, eu abri os olhos. Uma série de pessoas não abriram os olhos naquele momento, ao acordar no dia de hoje. E tá tudo incrível. Às vezes o mundo tá desabando.
Tá tudo incrível. Ela, pô, mas perguntaram, mas por que você acorda assim, tá sempre incrível? E aí, como é que tá? Tá tudo incrível e maravilhoso. E tá. Porque se eu acreditar diferente, e não é Uhum. uma coisa piegas, não. Eu acredito mesmo, Sim, acredito sim. em Deus, acredito na energia, acredito no universo, acredito num Deus no universo que me levou pra academia, eu tô ali cuidando da minha Eu vejo que você saúde. tá malhando agora. Eu falei, caraca, olha lá, Não, tu veio. 6 horas, 5h15 da manhã, É, 6 horas entrando na academia, até as 7, bacana. 7h30. Porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Sim, É isso que vai me verdade. levar. O instrumento, o veículo que vai me E eu levar. acho que é esse equilíbrio, né, o Rodolfo, né, o físico, o mental, todo esse Ah, equilíbrio, tem na que ter. verdade, vai te dar serenidade, buscando conhecimento, network, essas questões todas que a gente já sabe, né? Sim. Mas eu acho que é isso que vai te trazer realmente o quê? A maturidade e o crescimento, né? Tem um estudo de Harvard sobre felicidade, no trabalho como um todo, que era, se não me engano, trabalhar 4 ou 5 horas por dia e passar 2 horas com os amigos. Cara, quando eu tô na academia, o professor Renato já me indica o Leandro É. eu já tô na feira de estética com ele conversando, porque ele quer treinar a equipe dele, a gente conversando, daqui a pouco me apresenta a Sueli, que me apresenta o Gabriel, que me apresenta o Jefferson, que é do... E daqui a pouco eu tô ali na academia conversando com um monte de gente, trocando. A academia virou um momento de prazer. Uhum. E aí, pega mais... E aí eu brinco, ontem mesmo eu tava brincando. Aí o Rodrigo, que é um corintiano, paulista, eu conheci num curso de tráfego há 8 meses É. atrás. Aí ele é esposa, aí os professores, e aí, que não sei o quê. Eu falei, Rodrigo, conta pra ele. Aí o corintiano fala, ele já sabe, fala, pô, pergunta aí, o Rodolfo tem razão. Aí ele, pô, Rodolfo tem razão por quê? Eu falei, cara, já sou um cara legal, se eu ficar sarado, vai dar Pô. problema no condomínio. E aí todo mundo ri e tal, não sei o quê, e Uhum. aí brinca com, pô, você conhece ele? Conhece? Não, conhece. Aí daqui a pouco vem o Felipe da imobiliária, que vem o outro. E assim a gente vai criando. Aí você Sim. chega na rua, chega num restaurante, apresenta um para outro, gera um negócio, troca uma ideia de um Uhum. andar que não fale só de futebol, Sim. vida, o sol, a terra. Então, assim, se vai fazer sol, se vai chover, cara, quando você troca uma ideia de empreendedor para empreendedor, uma pessoa qualitativa. Eu falo Legal. só de empreendedor para empreendedor, não, porque tem o cara que assume uma posição na empresa e que também olha para fora, porque tem um intraempreendedor. Sim. Eu empreendi há muito tempo enquanto eu estava na TV Globo. Eu tive Uhum. distribuidora de produtos, eu tive escola, eu E o tive negócio. intraempreendedor é isso, né? É atuar interno como se aquilo fosse teu, né? É. E amanhã pode ser. É, é Eu isso. treino equipes hoje que eu falo, amanhã vocês podem ser o sócio do fulano de tal. Aí tem gente que torce a cara. Eu falei, tá bom. Se amanhã vocês encontrarem. Eu falei isso hoje com o empreendedor de manhã num call, É. que a gente tá fechando um negócio para 15 de setembro. Falei, amanhã um funcionário traz uma ideia, imagina que seja um Marcos, e ele falou assim: ó, meu salário é 7 mil, chefe. Me paga 3 para pagar o meu custo de vida, e os outros 4 eu quero apostar nesse negócio junto com você, mas se der Uhum. certo eu quero ser sócio em 30%. Sim. O cara falou: opa, esse profissional é diferenciado. Ele é um É. intraempreendedor, Sim. ou ele quer empreender junto. Me treina aqui porque lá na frente eu quero ser seu sócio. Uhum. Porque, imagina, você quer chegar aos 60 anos para largar o negócio e não vender? Sim. Como é que você passa isso de bastão e continua se remunerando? Uhum. Como é que você desenvolve pessoas para tocar a perenidade desse negócio, para que esse negócio seja perene, para que esse negócio seja longevo, mais longevo ainda? Então, assim, e aí toca numa questão que é o desenvolvimento humano. Aí a gente pode falar de geração, que as pessoas estão muito ansiosas, querem as promoções muito rápido, quer que tudo dê resultado muito rápido. E principalmente o jovem, né? Não, todo mundo, até os mais velhos É. hoje querem, porque é quase uma. Culturalmente tudo tem que dar É. resultado rápido. Rápido. Mas, assim, para os mais jovens, mais ainda. Você vê os Uhum. nossos filhos, isso, aquilo, pô, não consegue assistir um vídeo de 30 segundos, 40 segundos Uhum. já passa. Então, tudo virou muito essa miogização do mundo. 3 minutos tem que estar Tem que pronto. estar pronto. Virou, não, cara, tem uma etapa de plantar, regar, colher. Aí você colhe, vai ter época Não que você dá não colhe, certo, né? mas, pô, vai ter uma geada, É isso isso e aí. aquilo, e daqui a pouco você explode. Uhum. Mas isso tem um tempo de maturação. É. Pô, abriu uma loja, remou uma loja um ano, daqui a pouco abriu a segunda, foi. Daqui a pouco tem 50. Ah, foi Uhum. sorte. Foi sorte. Ninguém viu quando Eu não abriu a aguento primeira isso. É. com o dinheiro do cunhado, do sogro, um gritando, falando, pô, me paga meu dinheiro, e ele ali, pô, como é que eu vou pagar isso? Não tá dando Aham. dinheiro. Daqui a pouco foi Foi sorte. sorte. Então, eu acho que esse tempo, se você é CLT agora, que eu acho que é esse. Eu penso um dia em empreender, Rodolfo. Empreender dá trabalho pra caramba, não tem férias, não tem isso. Mas, cara, se liberdade, esse era um valor meu. Liberdade é um valor pra você, se prepare pra esse lugar. Uhum.
Investe em cursos, Sim. investe em treinamento, investe em pessoas, investe em tomar um café por semana com uma pessoa nova, ouve essas pessoas, entrevista elas, diz para onde está indo, pergunta para onde está indo o mundo. E às vezes você vai trazer um container da China, vai botar um white labelzinho ali, vai botar a tua marca e vai vender, como eu vejo um monte de gente fazendo. Ah, isso é dropship, isso não é dropship, isso é um negócio no shopping, isso é um quiosque da beleza, não sei. Mas assim, vê onde está o teu lugar de potência. Isso é legal. Qual é o seu lugar de potência no mundo? Legal. Bacana. E quando você descobre esse lugar de potência, é até o ato de dizer não. Ontem, Sim. felizmente, eu tive que dar não para um mentorado. Ele queria mais uma consultoria, fizemos o primeiro encontro, e ele quer. Eu falei, não é para mim. A gente falava sobre isso. Sim. Ó, segue aqui, tá aqui o telefone de 3 consultores comerciais, caminha com eles, mas não sou eu. Ele quer montar uma equipe também para oferecer para outras pessoas. Eu falei, eu não quero ser seu sócio nisso, não é o meu lugar. Eu já tenho outros negócios, sempre pinto outros. Que aonde eu tenho o meu lugar de potência. Aqui não é o meu lugar de potência. E a seletividade também é fundamental, né? Mas isso que traz muito é a maturidade também. É isso, é maturidade. E foco, às vezes, é dizer não para grandes oportunidades. É isso aí. Olha só, gente, conversei aqui com o Rodolfo, bacana. Rodolfo, passa uma mensagem final para essa galera aí, para a gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui batendo papo. Depois nos bastidores, passa o teu Instagram e etc. A gente pode conversar muito mais aí. Então, vou passar aqui o Instagram, que é Rodolfo Santos, _oficial. E segue que senão dá azar, hein? Não é isso? Não, olha só, seguidor não paga conta. Manda no direct uma mensagem, não precisa nem seguir, manda no direct uma mensagem pra gente conversar e fazer um negócio, que é melhor. Tá certo. E Rodolfo Santos no LinkedIn, pode procurar lá. E o que eu vou colocar como mensagem aqui é acredite nos seus sonhos. Acredite em você. Quer dar o jump, quer fazer essa virada, eu não vou chamar só virada não, mas esse jump mesmo, esse pulo, investe. Investe em curso, investe em pessoas, investe em ouvir, investe tempo. Tem certas cozinhas culinárias que a costela fica no bafo 24 horas para quando você vai lá provar. É a mesma coisa. Então, assim, você não vai fazer sucesso de um dia para noite. Você não vê Kaito Maia, Rony, Bill Gates, Steve Jobs, ou todas aquelas pessoas. Aí, construção de marca, você pode pegar os grandes papas, eles não construíram uma marca à toa. Aí entra no... é sorte. Sorte para quem? Isso aí é um investimento. Aí a mágica acontece. Mas é sentar em boas mesas, conversar com boas pessoas, absorver bons conteúdos. Às vezes os melhores livros não são aqueles que estão na frente da prateleira da livraria. Às vezes vai lá no fundo, busca alguns ali que você vai consumir um conteúdo incrível, melhor do que aqueles comerciais da primeira prateleira da livraria. Então, assim, agora estuda. Nós, brasileiros, precisamos estudar. Nós, brasileiros, precisamos ler um livro por mês. Nós, brasileiros, somos incríveis. A gente faz dinheiro em qualquer lugar do mundo, desde que nós estudemos e queiramos. Conhecimento. Vambora. Vamos pra cima. Gente, mais um episódio finalizando aqui com essa pessoa fantástica, pessoal, profissional, né? Se tornou um amigo aqui nosso, Rodolfo Santos. Se você quer ver, assiste a gente, mas compartilha isso. Essa experiência é impagável, gente. CNX Online. Obrigado. Obrigado, Rodolfo.